Muito bem, então vamos prosseguir o nosso curso. Vamos falar agora de um assunto também importante, né, que é o se como partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Então é importante que você absorva esse conhecimento de agora, porque isso aqui é uma questão que cai bastante em provas. Então eu tenho aqui, ó, a palavra se, ela será pronome passivador quando formar junto de um verbo transitivo direto. Olha só, o verbo é transitivo direto, certo? O verbo tem que ser transitivo direto. A voz passiva sintética, né, que pode ser transformada em passiva analítica. Indica que o sujeito é paciente e com ele concorda. Então, olha só, eu tenho aqui a frase, compram-se carros usados. Esse verbo comprar, ele é transitivo, intransitivo? Como é que ele é? Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. Então, você pode transformar esta oração aqui em uma oração da seguinte forma, ó, carros usados são comprados. Então, eu tenho aqui a voz passiva sintética e eu posso transformar na passiva analítica. Pessoal, para você saber que você pode fazer isso, basta fazer uma pergunta simples para o verbo. Compram-se o quê? Aí você vai dizer, carros usados. Se a resposta vier redondinha, então esse se aqui é partícula passivadora. O verbo, ele é transitivo direto, ó, carros usados. Ó. Esperou-se o tempo necessário. Esperou-se o quê? O tempo necessário. Então, ó, a resposta redondinha. Então, você pode transformar, ó, o tempo necessário, ele foi esperado. Alugam-se casas na praia. Alugam-se o quê? Casas na praia. Aí você pode dizer, casas na praia são alugadas. Então, esse se vai ser partícula passivadora. Observa que o alugam-se, o aluga, o verbo alugar está no plural. Por quê? Porque o sujeito está no plural. Esperou-se o tempo necessário. O verbo está no singular porque o sujeito está no singular. Compram-se carros, está no plural porque o sujeito está no plural. E o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Agora vamos ver o se como índice de indeterminação do sujeito. Então veja, o pronome se, sendo índice de indeterminação do sujeito, deixa o verbo na terceira pessoa do singular. Haverá índice de determinação do sujeito nos seguintes casos. Então, veja, ó, o pronome se, sendo índice de determinação do sujeito, ele vai deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então, quando é que isso acontece? Primeiro caso, quando eu tenho verbo transitivo indireto, mais o se, mais a preposição. Olha isso, ó. Precisa-se, ó, quem precisa, precisa de alguma coisa, né? Então, precisa de quê? Precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, se e preposição, costureiras experientes, ok? Então, aqui eu tenho índice de indeterminação do sujeito. Esse sujeito, ele é indeterminado, e esse se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Ó, assiste-se a filmes interessantes. Ó. Quem assiste, o verbo assistir, no sentido de ver, no sentido de participar de uma sessão, nesse sentido, né, o verbo ele é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, o se e a preposição. Portanto, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Confia-se em teses absurdas. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Então, o verbo confiar, transitivo indireto. Então, está aqui, ó, transitivo indireto, se mais preposição. Necessita-se de pessoas qualificadas. Ó, que necessita de alguma coisa ou de alguém. Então, nesse caso, ó, verbo transitivo indireto, se mais preposição. Índice de indeterminação do sujeito. Então, esse é o primeiro caso. Segundo caso, verbo intransitivo mais se, mais, aqui pode vir ou não o advérbio, tá? Então, o verbo intransitivo mais o se, ó. Pessoal, olha aqui, ó. Vive-se muito na Suíça. Quem vive, vive, pessoal. Então, quem vive, vive. O verbo viver, aqui ele é intransitivo. Então, eu tenho o verbo intransitivo, tenho o se, e olha aqui, ó. Se eu tenho o verbo intransitivo, né, e tenho o que vem depois do verbo intransitivo, só pode ser o quê? Adjunto. Então, eu tenho aqui ó, o adjunto adverbial, no caso de intensidade e no caso de lugar. O advérbio, o muito, advérbio de adjunto adverbial de intensidade e o na Suíça, advérbio de lugar. Trabalha-se muito no Japão. Quem trabalha, trabalha. Né? Ninguém trabalha alguma coisa, ninguém trabalha de alguma coisa. Quem trabalha, trabalha. Né? Então, olha só, esse se aqui, ó, observa que eu tenho o se, que aqui vai ter a função de índice de indeterminação do sujeito. Então, ó, verbo transitivo indireto, desculpa, verbo intransitivo, mais o se. Esse muito aqui
é advérbio de intensidade, esse no Japão, ele é advérbio de lugar. Beleza? E no terceiro caso, verbo de ligação mais o se. Ó. Se eu tiver um verbo de ligação mais o se, também eu tenho um índice de determinação de sujeito. Está-se contente com bons resultados. O verbo estar, ele é verbo de ligação e aqui eu tenho o se. Ok? S, responsável naquela empresa. Pessoal, qual é a função sintática de contente aqui? É o predicativo do sujeito. Do responsável, predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho também índice de determinação do sujeito, índice de determinação do sujeito. Ok?